Eu fui ao hospital por causa de uma dor leve. Daquelas dores que você sente, faz uma careta e continua vivendo. Não era uma dor que me fazia parar. Não era uma dor que me fazia pedir ajuda. Era só um incômodo constante, discreto, quase irritante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ignorou algo assim, achando que não era nada? Meu nome é André. Tenho 39 anos, e sempre fui do tipo que evita o hospital. Nunca gostei de exagerar sintomas. Sempre fui aquele que diz, isso passa. Naquela semana, eu vinha sentindo uma dor leve no lado direito do abdômen. Ela aparecia mais no fim do dia. Às vezes sumia. Às vezes voltava. No começo, nem comentei com ninguém. Achei que fosse algo que eu tinha comido. Talvez estresse. Talvez só cansaço acumulado. Eu continuei trabalhando. Continuei saindo. Continuei fingindo que estava tudo normal. Mas a dor não foi embora. Ela não piorava. Mas também não desaparecia. Depois de 2 dias, acordei com aquela sensação estranha no corpo. Não era dor forte. Era um alerta silencioso. Mesmo assim, quase não fui ao hospital. Eu pensei, vou perder horas lá por causa de nada. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava conferir. Então fui. Quando cheguei ao pronto-socorro, o lugar estava cheio como sempre. Gente reclamando de dor. Gente chorando. Gente sendo chamada às pressas. E eu ali, me sentindo quase um intruso. Porque, perto de todo mundo, meu problema parecia pequeno demais. Na triagem, a enfermeira perguntou: o que você está sentindo? Eu respondi quase sem pensar: é só uma dor leve. Ela levantou o olhar por um segundo, anotou algo e mediu minha pressão. Pode aguardar. Enquanto eu esperava, pensei em ir embora pelo menos 3 vezes. Eu olhava para as pessoas ao redor e dizia para mim mesmo: eles precisam mais do que eu. Isso aqui é exagero. Daqui a pouco eu vou embora. Até que chamaram meu nome. O médico me examinou com calma. Apertou o abdômen. Fez perguntas simples. Nada no rosto dele indicava preocupação. Mesmo assim, ele disse algo que eu não esperava. Vamos pedir alguns exames, só para garantir. Naquele momento, eu ainda estava completamente tranquilo. Por quê? Na minha cabeça, aquilo era só protocolo. Eu não fazia ideia de que aquele só para garantir seria o começo de dias que eu jamais esqueceria. Os exames começaram logo depois. Primeiro o sangue. Depois um exame de imagem. Depois mais espera. Enquanto eu aguardava, a dor continuava ali. Igual. Leve. Persistente. Nada que gritasse emergência. Nada que justificasse preocupação. Eu até mandei mensagem para um amigo dizendo que provavelmente estaria em casa em poucas horas. É só uma dorzinha, escrevi. Mas o tempo começou a passar. E passar. E ninguém aparecia. Quando finalmente chamaram meu nome, eu percebi algo diferente antes mesmo do médico falar qualquer coisa. Ele não sentou. Ficou de pé, olhando para o computador. Passou os olhos pelos resultados. Depois voltou para o início. Leu de novo. O silêncio começou a ficar desconfortável. Está tudo certo? Eu perguntei. Ele respirou fundo antes de responder. Alguns resultados não estão exatamente como eu esperava. Meu coração acelerou um pouco. Mas, é algo grave? Perguntei. Ele respondeu com cuidado. Não necessariamente. Mas eu quero repetir um exame. Aquilo me confundiu. Eu quase não sentia dor. Como algo poderia estar errado? Mesmo assim, concordei. Mais exames. Mais espera. Foi aí que eu comecei a perceber pequenas mudanças no meu corpo. A dor, que antes era apenas um incômodo, começou a ficar mais constante. Ainda não era forte, mas já não era tão fácil de ignorar. Eu comecei a me mexer na cadeira com mais frequência. Respirar fundo exigia mais atenção. Quando o médico voltou novamente, ele não estava sozinho. Outro médico entrou com ele. Os dois olharam os exames juntos. Conversaram em voz baixa. Apontaram para a tela. Eu tentei ouvir alguma palavra que fizesse sentido. Não consegui. Em determinado momento, um deles disse algo que me fez gelar. Precisamos observar melhor. Observar. Não liberar. Não mandar para casa. Observar. A dor começou a mudar.
Ela deixou de ser apenas localizada. Era como se estivesse se espalhando lentamente. Eu comecei a suar frio. Isso é normal? Eu perguntei. O médico respondeu sem rodeios. Não. Pouco depois, uma enfermeira apareceu com uma maca. Vamos levá-lo para outro setor. Naquele instante, tudo ficou claro. Eu não ia para casa. Aquela dor leve. Não era só uma dor leve. Enquanto me empurravam pelo corredor, eu olhava para o teto branco do hospital e pensava em como tudo tinha começado. Eu quase não vim. Eu quase fui embora da triagem. Eu quase ignorei tudo. E agora eu estava ali, deitado, sendo levado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. O médico caminhava ao lado da maca e disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Se você tivesse esperado mais um pouco, isso poderia ter sido muito pior. Naquele momento, eu senti medo de verdade, porque eu percebi que o corpo tinha falado baixo, e eu quase não ouvi. Pouco depois, eu estava em um quarto do hospital. Não era grande, não era confortável, mas, naquele momento, era onde eu precisava estar. Uma enfermeira conectou alguns monitores. Outra ajustou o soro. Tudo aconteceu rápido demais. O médico entrou alguns minutos depois e puxou uma cadeira para perto da cama. Ele falou com calma, mas sem rodeios. Aquela dor leve era só o começo. Ele explicou que os exames mostravam um problema que estava evoluindo em silêncio. Algo que, no início, não causa dor forte. Algo que engana. Enquanto ele falava, eu tentava ligar os pontos. Eu quase não sentia nada. Eu estava andando normalmente. Eu tinha vindo ao hospital andando. E agora estava internado. Se você tivesse ido para casa, ele disse. Isso poderia ter se agravado durante a noite. A palavra agravado ficou ecoando na minha cabeça. Eu perguntei quanto tempo ficaria ali. Ele respondeu com honestidade. Alguns dias. Precisamos acompanhar de perto. Naquela noite, eu quase não dormi. Não por dor intensa, mas pela cabeça cheia. Eu pensava em tudo o que tinha ignorado. Em todas as vezes que disse não é nada. Em como eu quase fui embora da triagem. Os dias seguintes foram longos. Exames constantes. Médicos entrando e saindo. Perguntas repetidas. A dor, que antes era leve, chegou a piorar em alguns momentos. E foi aí que eu entendi. Se eu tivesse esperado mais, aquilo teria sido muito pior. Em um dos dias, o médico entrou no quarto com um semblante mais tranquilo. Estamos conseguindo controlar, ele disse. Aquela frase trouxe um alívio enorme. O tratamento estava funcionando. O problema tinha sido identificado a tempo. Fiquei internado por vários dias. Dias em que eu aprendi a ouvir meu corpo. Dias em que entendi que nem todo aviso vem gritando. Quando finalmente recebi alta, caminhei pelo corredor do hospital com passos lentos. Entrei ali achando que estava exagerando. Saí entendendo que aquela dor leve foi a forma mais gentil que meu corpo encontrou para pedir ajuda. Hoje, quando sinto algo diferente, eu não ignoro. Porque aprendi da maneira mais clara possível. Às vezes, não é a dor que te derruba. É a dor que você decide ignorar. E aquela dor leve me manteve internado por dias, mas também me deu tempo. Tempo de tratar. Tempo de entender. Tempo de continuar aqui.